Boa noite, amigos aprendizes. A proposta de reflexão para o nosso evangelho de hoje é baseada no prefácio de um livro, é até um livro muito conhecido dentro do meio espírita, um livro maravilhoso, um dos romances psicografados por Emmanuel. Esse é o Paulo e Estevão, psicografada por Chico Xavier, e a gente não vai falar necessariamente da história do livro, a gente vai focar no que o Emmanuel traz no prefácio. O prefácio do Emmanuel geralmente é um estudo à parte, então é o Emmanuel que abre, por exemplo, geralmente os prefácios dos livros de André Luiz, e ali ele traz um tanto de informação que já serve de estudo para a gente. E aí eu queria trazer como proposta a reflexão sobre o que ele fala nesse prefácio. Nosso objetivo aqui não é ler, só vou comentar alguns tópicos. Ainda tem coragem de chamar ainda de breve notícia. Breve notícia é o título do prefácio do livro. Primeiro ele começa explicando que o objetivo do livro em si, do livro Paulo e Estevão, não é levantar uma biografia romanceada do Paulo, porque tem muitos registros, né, históricos sobre a vida dele. Claro que ele trata de aspectos de como foi a vida desse apóstolo dos gentios, como ele é conhecido, só que não com o objetivo de enaltecer o espírito, porque Paulo não precisa das nossas homenagens, e nem para a gente se apegar a características históricas. O objetivo desse livro, e ele destaca aqui, é ressaltar a figura do cooperador fiel na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Transformado por Jesus Cristo em um aspecto muito específico de redirecionar os esforços que ele tinha, as crenças que ele tinha, de levantar a bandeira da religião. Porque Paulo era um homem muito religioso. Qual era o nome dele antes? Saulo, né? Para quem não leu o livro, primeiro, convido muito. É um romance cheio de aprendizado para nós, é um romance gostoso de ler, uma história incrível. E antes ele era Saulo de Tarso, era um doutor da lei, era uma pessoa extremamente culta e extremamente religioso. Qual era o problema? O problema era o direcionamento que ele dava às suas energias, das suas crenças. Então ele era extremamente apegado à lei mosaica. Então, durante o livro, vai contando como é que surge a perseguição dele a Jesus, porque ele queria perseguir esse tal de Nazareno e as pessoas que seguiam, né? Porque a história da conversão de Paulo começa um tempo depois da morte do Cristo, certo? Mas ele queria perseguir esses tais de cristãos. Não quero entrar aqui com spoilers do livro, como meu pai geralmente faz, mas o importante é destacar sobre a atenção que ele tinha ao chamado divino e ao momento que ele entendeu o que é que ele tinha que fazer. Ele tinha que redirecionar as energias dele, não para matar os outros, porque na época a perseguição era desse jeito, era apedrejamento, era matar, perseguir. E ele, de repente, mas não tão de repente assim, desviou e foi para o caminho do evangelho, seguindo Jesus e deixando esses exemplos maravilhosos que estão registrados nas cartas de Paulo. São extremamente profundas as colocações dele, mas é como meu pai fala. Às vezes, quando a gente vê uma frase que outra pessoa disse, que outra pessoa deixou registrada, a gente acha bonito. Só que a gente não entende de verdade. Quando é que a gente vai entender de verdade? Quando a gente passar por aquilo. Aí vai dar um estalo e aquela frase vai fazer sentido. Então, durante o nosso estudo do Evangelho, durante a nossa busca por entender o que a gente tem que fazer aqui, entender a proposta de ser uma pessoa melhor a cada dia, aos poucos a gente vai compreendendo as passagens que Paulo deixou para nós, porque vai começando a fazer sentido para mim. Uma das que eu mais gosto, que ele deixou registrado, é assim: o bem que eu quero fazer, esse eu ainda não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu ainda faço. Gente, não é o nosso dia a dia? Não é isso? A gente quer acertar, aí a gente vai e tropeça. Aí a gente tenta de novo, mesmo sabendo que a gente deveria fazer melhor, a gente acaba errando. É natural. Paulo passou por isso que a gente destaca. É um grande exemplo do evangelho de renúncia e de reforma interior. Então, vou puxar aqui para o gancho que o Emmanuel trata no livro. Bom, o Paulo, muitas pessoas falam assim: ah, mas Paulo recebeu um chamado direto de Jesus. Jesus apareceu para Paulo e Jesus não apareceu para mim. Então, isso pode significar que eu não tenho uma tarefa. O Paulo de Tarso é algo muito distante de todos nós, porque ele virou um apóstolo. O objetivo desse livro, e principalmente o destaque que o Emmanuel dá nesse prefácio, é que a história de Paulo
O que ela tem de especial é só a transformação absurda e todos os sofrimentos que Paulo teve. Principalmente. Sofrimentos profundos que em uma encarnação ele ajeitou tudo que ele tinha que ajeitar. Amigos e tudo, foi desprezado por todos. Aí é o que a gente fala. Nadou contra a maré. A gente está numa época em que a gente não precisa ser perseguido, ser crucificado, ser morto para defender a bandeira do evangelho. Não, é tão pouco que se pede hoje para nós. É só a nossa transformação íntima e contagiar. Atitudes para contagiar outros para seguirem o caminho do evangelho também. Ele levava dias para chegar de uma cidade no outra. Hoje a gente tem a internet, gente. É assim a nossa comunicação. Então fica fácil pensar nessa nossa transformação. Aí vamos lá. Aí o que o Emmanuel faz um apelo aqui é que as palavras de Jesus ficaram amornecidas com o tempo. A gente entrou num esquema de religião que a gente fica acomodado. Então, a gente vai uma vez por semana no centro espírita, vai lá, toma um passe e tá tudo bem. Será que é isso que Jesus quer? Será que essa é a proposta do Espiritismo quando traz a codificação? Ou é muito mais do que isso? É para a gente colocar em prática no nosso dia a dia cada item do Evangelho para que a gente se transforme? Receber o reconforto, receber a ajuda do plano espiritual, sim, mas não ficar parado, nós temos que adquirir para nós. Porque a gente sabe que a nossa vida oscila, tem horas que está tudo muito tranquilo, e de repente vem os problemas. Nessas horas de problema, a doutrina espírita nos consola, nos esclarece, nos auxilia. Ok, aí a gente se reergueu. Nesse momento que a gente está reerguido, não é a hora da gente devolver isso para a espiritualidade, aproveitando para nos melhorarmos, para ajudar os nossos companheiros, compartilhando com o que a gente já aprendeu? Não esquecer, né? E aí o que o Emmanuel puxa a orelha, né? Bastante na fala dele. Aí ele diz assim: em toda parte há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. O que ele quer dizer com isso? Que a gente quer viver uma vida tranquila. A gente não quer sofrer e principalmente a gente não quer levantar a bunda da cadeira para fazer o que tem que ser feito. Então, é um puxão de orelha duro, porque o espiritismo está aí para consolar, mas também para esclarecer, para abrir os nossos olhos para a gente caminhar. A espiritualidade não quer que a gente fique sentado de braços cruzados esperando a transformação do mundo, não. Nós somos a transformação do mundo. Mas vem aqui para a parte que eu quero puxar. O Emmanuel chama atenção para o seguinte: o Paulo recebeu um apelo direto. Será que por isso ele tem uma grande missão e nós não temos? Será que é isso? Então, deixa eu ler aqui o que o Emmanuel traz para a gente. Certo é que o inolvidável tecelão, porque tem toda uma história aí que ele ficou 3 anos no deserto tecendo enquanto interiorizava o evangelho. E quem recebeu ele naquela barraca no meio do deserto? Um casal. Uma família que foi perseguida por ele com as atitudes da lei mosaica. Sacrificou, tirou toda a fortuna deles. E eles estavam lá na tenda que eles moravam. Sem spoilers, sem meu pai ficar contando o livro todo. Eu quero que o pessoal tenha vontade de ler o livro. Bom, então é certo que esse tecelão trazia o seu ministério divino. Mas quem estará no mundo sem um ministério de Deus? Nós somos essência divina. Será que a gente está aqui simplesmente para sofrer ou simplesmente para ir passando a vida sem dar a nossa contribuição? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, ou seja, eu não sei o que eu vim fazer aqui, eu não tenho uma missão, eu não tenho um chamado. Então, a gente diz que nós somos inscientes a tal respeito, ou seja, a gente não sabe. Mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. O que ele quer dizer com isso? A gente não está atento aos chamados. A espiritualidade o tempo todo espera muito de nós. Eles estão aí o tempo todo tentando puxar. Lívia, conversa com aquele seu familiar. Lívia, melhora suas atitudes no dia a dia. Lívia, trata melhor o seu funcionário. Seja um empregado melhor. Coisas pequenas que pode parecer que não são missões, mas são sim. São, como o Haroldo comenta muito, são missões com M minúsculo. Não significa que nós vamos ter uma vida como Francisco Cândido Xavier, como o Divaldo, como o Haroldo, que tem toda uma vertente aí de palestrante, de orador espírita. Não. O nosso é aqui, ó. É com a nossa casa, é com o nosso grupo espírita, é com o nosso vizinho, é com o nosso trabalho profissional, porque como a gente já comentou, todo trabalho profissional aqui de melhoria da humanidade é um trabalho para Deus. Então a espiritualidade quer que a gente faça a nossa tarefa,
tarefa da melhor maneira possível. É um chamado para a gente abrir o coração e, assim como Paulo fez, a gente fechar os olhos, respirar fundo e falar assim, fechar os olhos até porque Paulo ficou cego, né, na hora que viu Jesus. Então, vou fechar o olho e falar assim, Senhor, que queres que eu faça? Para a gente abrir o coração, abrir a nossa intuição, para a gente ficar suscetível às influências dos nossos amigos espirituais. Quantas vezes meu pai já falou assim, tá aqui, tá na minha cabeça. Não é nem necessariamente sonhar com aquilo, é sentir o que deve ser feito. Você é médium, por acaso? Não. Meu pai não é médium ostensivo, mas o que ele fala da intuição que ele recebe diariamente, como é que a gente faz para receber essa intuição também? Não só a intuição de guiar a nossa vida em decisões que a gente tem que tomar, não. Ah, será que eu devo comprar um carro ou será que eu devo guardar dinheiro? Não é nesse tipo de coisa que a espiritualidade vai nos guiar. São em coisas muito mais profundas, em decisões difíceis que a gente tem que fazer, no nosso trabalho de perdão diário. Nesse ponto, se nós estivermos conectados o tempo todo, a espiritualidade amiga está ali para nos auxiliar, para nos atender. Questão de sintonia, com quem nós estamos nos sintonizando. Inclusive o trabalho que a gente dá para o anjo da guarda de cada um que nós temos. E eles nos intuem direto, mas nós não estamos abertos. Eu até falo, eu costumo falar nas minhas preces, ei, desculpa aí, eu sei que você está tentando me ajudar, mas eu estou aqui na caminhada, espero que você tenha paciência comigo e eu sei que você está aí para sempre me ajudar a levantar e começar de novo. Então, a proposta aqui é: gente, todos nós temos uma tarefa a ser realizada. Não vamos esperar grandiosidade, não. Não é que a gente vai ser palestrante internacional, não. É para a gente ser melhor a cada dia, tratar melhor o nosso semelhante, manter ativas as nossas vibrações de amor. Toda vez que a gente vira alguma notícia ruim, que a gente sabe que um familiar está precisando, vibremos amor por ele, façamos o melhor no nosso dia a dia. Essa é a nossa missão com M minúsculo, que o Emmanuel nos alerta aqui. Se estivermos atentos a isso, estamos no caminho da prática do Evangelho. Tanto é que esse evangelho diário e a mensagem de manhã, o que acontece? São as ferramentas que nós temos para quê? Para a gente ficar em sintonia. Nossos momentos de conexão. E outra, esse nosso grupo, como ele fala aqui também, importância do Evangelho, cooperação. Cada um de nós ajudando um ao outro. Tem hora que um vai estar mais animado, o outro vai estar com uma dúvida. A cooperação é a essência do Evangelho. Uma pergunta que faz, uma dúvida que tem, ou um com um depoimento pequenininho, mas criado por nós, com o nosso teclado, ou então com a nossa voz. Convido vocês a conhecerem o livro, a essa imensa cooperação entre Paulo e Estevão, porque sem Estevão não haveria Paulo. Não. Recomendo muito a leitura. Esse foi só um comentário da preciosidade que tem no iniciozinho do livro, no prefácio. Qualquer dúvida aí, entre em contato com a gente, vamos conversando mais sobre o assunto. Agora boa noite. Vamos para as vibrações. Vibrações aí no grupo. Um abraço.